Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e o vídeo de hoje é para falar de um plano em nossas vidas, né? E o que seria esse plano? Ora, nossas vidas são pontuadas pelos sentimentos que nos elevam, e a elevação de um sentimento é você dominá-lo para fazer com que ele se multiplique. Veja a Terra com as suas dominações se multiplicando a partir das inseminações que artificializam por decompositores uma matéria que desimprime um potencial ativo na Terra que se multiplica, que se amplia. E essa cintilação dessa substância se chama vida. Viver é uma razão de superar acontecimentos para adquirir sentimentos e desenforçar desses sentimentos a razão que faz com que a gente controle. Então esse é um plano das nossas vidas. Só que como que a gente consegue extrair, né? A gente extrai a partir da divisão, né? Então nós somos um ser e a partir das relações que o nosso um ser faz com uma matéria, a gente divide essa matéria para os vários planos de contato que a gente faz com essa matéria. E para cada um desses planos a gente tem um ângulo de equilíbrio, né? Um ângulo que vai vetorizar o domínio ergonômico para equilibrar e sustentar a descarga dessa relação, porque todo o contato referencia, utiliza da frequência do nosso campo, da nossa unidade, que tem um campo de compasso com o exterior, com o lado exterior de nós, né? E tudo isso se torna obrigatório de nós. Por quê? Porque a gente quer controlar e sentir esse controle. Por quê? Por causa da reprodução. Sistematicamente, a gente tem em nós a necessidade de reproduzir. Isso nos faz sobreviver, e para que a gente sobreviva mais, a gente tem que encontrar formas de produzir mais. Então, nós nos tornamos decompositores para crermos na eficiência de nós mesmos reproduzirmos ao infinito e além a variabilidade de produtos que a gente interfere. Então a gente está sempre gozando na matéria. Desculpa o termo, mas a gente está sempre buscando gostar de estar se relacionando com uma matéria. E quando a gente não gosta e tenta e tenta e tenta e não gosta, a gente segue abandonando e encontrando outra para aprender a gostar. E vice-versa. Evidentemente, é claro que a insistência elevaria o gosto a um aproveitamento, embora existem resistentes e resistores nas funções de saber sobre isso, né? E até que se sabe, existem muitas desistências ao redor da gente. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar da imaterialização a partir de um plano de eficientemente estar no ofício dos traços. Exatamente. Todo traço ele é matematicamente descontado em uma planta, em um plano, em uma folha. Todo traço é matematicamente descontado. Por quê?
Porque o traço, ele é uma razão de pontos em conjunto. E aí, na composição desses pontos em conjunto, eu tenho os traços e as desinformações que o traço faz numa folha, a partir do contraste que o traço desempenha em uma folha. É a mesma coisa, é a mesma conta que uma energia provoca em uma matéria. Então a gente tem esses planos. E quando a gente se desinforma e associa resistências para dissentir e entregar a correspondente presença de anotação, a gente tem uma sociedade cognitiva empenhada em sacrificar-se para elevar esse plano a imaterializar a imaterialidade do ofício de sermos sociais, sermos correntes e respeitarmos por regras registradas a partir dos cuidados assimilados e ordenados por uma seleção de gravadores, desse juízo para as nossas artes de procurar melhores resoluções, melhores regras de convivência, né? Então, para um plano ser sagrado o suficiente para que a gente respeite, a gente tem que criar um ente que é querido por todos nós e que precisa se empenhar dentro desses status de plano para que haja a conexão ininterrupta da nosso sistema em sentimento, porque isso é a reprodução eterna, né? Exatamente isso. Você é uma cópia de reproduções que que veio ao mundo para ser eterna. Você é um ser vivo que vive nesse sacrifício. Você é merecedor como todos os nós somos, embora a gente artificialize hierarquias, né? Por resoluções e compreensões de status. Bom, o plano que a gente vai falar hoje é o plano encontrado por um filósofo na antiguidade que desenvolveu frente a essa necessidade de exportar melhores cuidados, melhores receitas para colocar pessoas diante delas e desenvolver ofícios mais qualificados, onde existiria uma base sofisticada para provar a aplicação desse mapa de folha sobre a digitação numérica dos traços. A gente tem o René Descartes, né? René Descartes, ele é um filósofo, né? E foi o René Descartes que trouxe ao mundo da prática o plano cartesiano, né? Bom, e aí a gente vai estudar hoje esse plano, porque ele representa analogicamente um plano qualquer. Então vamos dar um entender melhor para isso. Então vamos falar hoje de plano cartesiano. E o plano cartesiano é um plano como outro qualquer.
ele precisa de ser um plano como outro qualquer. Por quê? É como se a gente tivesse o plano físico, o plano onde que a gente caminha, né? E aí desse plano que a gente caminha, a gente recorta esse agente aqui, ó, né? E se a gente recortar ele e pressionar ele assim, ó, fazer uma força nele assim, ó, para cima e para baixo, achatar ele, a gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim, ó. Não é mesmo? De cima para baixo. Se a gente olhar esse cara aqui de cima para baixo, a gente não vai ver alguma coisa mais ou menos assim? E aí é basicamente isso, né? O René Descartes, ele quis uma fórmula, ele analisou uma fórmula para sofisticar esse acordo, né? A gente tem esse plano branco e essa caneta, esse ponto escuro aqui, ó, que a partir dos vários pontos que eu digitar, ó, várias sequências de pontos, eu vou ter traços que vão desenvolver ritmos de contrastes nesse plano branco, nesse universo. E aí eu vou conseguir sistematizar significado para isso. Por quê? Porque eu vou criar uma base de regra. A regra do meio para as extremidades. A regra cartesiana. Por que do meio para as extremidades? Porque o sistema cartesiano ele tem o processo de crescer pela navegação. E a navegação em universo ela é contracionada pelas vários vetores possíveis de sair de um ponto, né? É claro que eu consigo colocar parâmetros aqui, ruas, paredes, arquiteturas que despedem opções. Só que enquanto eu não tenho esses parâmetros, esse ponto ele tem infinitos pontos para despartir, né? É aquela lei da inércia, né? Ele tem infinitos movimentos para se fazer, infinitas direções, né? E sentidos. Então isso é o cartesiano, né? Eu tenho esse dispositivo cartesiano para fazer um programa. Um programa onde eu tenho um ponto de partida e aí eu elevo esse ponto de partida para um lugar e um ritmo em você, né? Por assimilação. Então isso é o processo de trazer as coisas ao plano imaterial, ao plano da sua descontração orgânica. Porque isso aqui, ó, vira uma tomada de lugar no ritmo em você. Plano cartesiano, plano e reflexão do plano para desenvolver a I. O que é I? O I são os pontos que viram traços e representam navegações de contrações, que desescalam a partir de frequências celulares, né? Frequências entre os estresses, os arranjos celulares que sentem essas frequências, de uma repartição material, né? A gente tem as ondas que repartem de uma batida, de uma colisão material, para a imaterialidade, a partir dos efeitos de mudanças de marchas na estabilidade de sensações que nós sentimos em um plano. De uma quantidade a se montar por divisão
associativa, né? Porque a gente tem essas divisões associativas do nosso que faz contato, pontos de contato pela performance das relações. É, e aí o que que acontece? A gente tem a peça do plano empresa, né, de equilibrar sobre nós. Então o que que tem empresa? Empresa a gente tem esse parâmetro, né? É, então essa é a peça de um plano é, que está presa pelo universo em função de equilibrar sobre nós, né? Eis a cruz da cartesiana, versão de fazer a transposição material para a imaterialidade das contas, para o universo das contas. É... Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. É simplesmente uma axio, né, um eixo axial do seu organismo, né, sobre um plano que se faz assim, ó, que é pressionado. Vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar isso e vai fazer assim, ó. E aqui, ó, tem o plano cartesiano. Se eu isolar isso aqui, ó, por um instante e fizer isso aqui, ó, né, olha só, a gente tem um plano cartesiano. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Olha que legal. Opa. Aí, ó. Conseguiram ver o plano cartesiano? Né? O plano fichiniano, né? Não parece um peixe, né? Então aqui, ó. A gente tem a matéria que vai buscar a partir do feixe de contração a luz do ponto I material, né? Aonde que ela vai materializar forma em nós, ou seja, a imagem. Vamos continuar aqui nessa dinâmica. Como fazer? Como fazer? Para localizar pontos num plano cartesiano, devemos ter em conta algumas indicações importantes. A linha vertical é chamada de eixo das ordenadas. Então a gente tem, ó, linha vertical, chamada de eixo das ordenadas. Então, aquilo que coloca ordem é aquilo que encontra de baixo para cima ou de cima para baixo. E aí a gente tem o Y representando esse
esse eixo. Já a linha horizontal é chamada de eixo das abscissas. Linha horizontal, a gente vai ter o eixo das abscissas. X. Com a intersecção dessas linhas, temos a formação de quadrantes. Olha que informação legal, né? A intersecção. A intersecção. Olha só. O que é intersecção? Vamos perguntar aqui. O que é intersecção? Intersecção. Intersecção pode ter vários significados dependendo do contexto. Na matemática, a interseção de dois ou mais conjuntos é o conjunto de elementos que pertencem a todos eles simultaneamente. Na geografia, cruzamento, encontro, junção, união, ligação, convergência, confluência, entrocamento. Então, é um negócio, né? Intersecção é uma negociação. Vamos pôr aqui, ó. Intersecção é uma negociação. Por que negociação? Porque a gente vai ter uma ação que vai precisar de tolerar por onda que desescala um sobrepeso no organismo que vai contrair a imaterialização desse sobrepeso para autoridade, para autorizar, né? Então vamos entrar aqui na linha então da montagem. Tá. Então eu tenho uma abscissa aqui. Pá. Abscissa. Né? E aí toda essa abscissa, né? Ela representa para nós veículos, né? De acesso material. E aí a gente tem essas rimas e a rima de ponto, né? Rima de ponta. Né? Rima de ponta. E aí, vamos pôr que essa aqui ela é contínua, né? A gente tem uma constante aqui, ó. Uma fonte constante dessa daqui. Se eu fizer uma negociação, uma interposição, uma intersecção em qualquer uma dessa rima, em qualquer espaço e tempo desse conjunto de rima, dessa reta, eu vou ter fenômenos causados pela ordenada. É o que a mãe e da gente faz muito, né? Pela ordenada. Quando a gente está em algum retrato de rima, vem uma ordenada, ó, e causa um efeito aqui, ó, que vai mudar a tolerância de rima que você gestava. Né? Tá vendo? E isso vai causar uma imagem desfigurada.
Se você não conseguir fazer a resolução dessa imagem, ela pode te causar dano, resolução dessa imagem. Essa imagem é a imagem de antes mais o efeito da ordenada, né? Que é imagem antiga mais ordenada. Então, qual que é o resumo dessa ópera? O resumo dessa ópera é que nós, a partir do nascimento, nos tornamos conjuntos de funções ordenadas. Exatamente. Nós desenvolvemos por reações a ordenadas. Até por isso existe uma predileção para nos desenvolver em toda a ordem superior uma maior obediência possível, para que a gente se torne o maior obediente possível que a gente possa se tornar. Isso é a coisa mais difícil que tem. Nenhum ser é capaz de servir toda a ordem possível, mas nós somos elegantes, credenciais de motivações para que a gente tente ser obediente. Obedecer aos superiores é bom, faz bem, ganha-se experiência. Então tente, né? Contudo, todavia, consubstancialmente, refere-se a casos especiais onde, né, nossa sociedade ela consegue crer na ineficiência de um agente superior que dentro a um inferior não é capaz de se expressar superior, né? Então, existem casos que a nossa própria resolução de obediência não se dá o luxo de descontar com a potência de aprendizado, né? Porque existem coisas que a gente não deveria realmente aprender no momento em que em que algumas circunstâncias cobram. Porém, acidentes acontecem, né? Fazer o quê? E aí, a gente tem essas questões, né? De disposições diferenciais por ordenadas que não era para acontecer, mas aconteceram em, né, em algumas vidas e isso e aquilo, né? Bom, sem toda essa manifestação de impressões, de acessos, de experiências por ali ou por lá, né? Voltando aqui à questão do cartesiano, né? Vamos ver aqui, ó. Temos a formação de quadrantes. Então, o que acontece nessa questão do quadrante? O quadrante é uma cognição desse ponto que sofreu uma ordenada. Sabe o efeito? O efeito da ordenada de y vai fazer uma razão de... Aqui, ó, esse efeito da ordenada y, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a viatura desse equilíbrio
aqui, ó. E aí, com essa mudança, o que acontece? A gente vai ter uma explosão aqui, ó. E essa explosão, esse efeito, ele vai causar o nascimento desses 4 quadrantes, né? Esses 4 quadrantes são ângulos, são imagens de ângulos desse contato aqui, ó. Então, quadrantes são as efetuações possíveis de um efeito que explode ordem. Então, quando alguém fala assim, para com isso, né? Ele explode uma ordem. Quando ele faz isso, ele chega até aqui, ó. E aí, depois que ele fala isso, o universo que escutou ele falar isso sofreu 4 desordens. E essas 4 desordens, elas podem ser consideradas positivas para um objetivo e negativas para outro, ou vice-versa. E elas podem ser também positivas para um universo e negativas para outro. Então a gente vai ter o mais ou menos, o menos ou mais. E aí a gente tem a nossa navegação cartesiana aqui, ó. Por polarização de ação organológica sobre o objetivo. E o que é o objetivo? O objetivo, ele é o benefício por trás. Benefício que mete por trás. Entendem? Né? É o benefício por trás da realização do objetivo. Isso é o lado das contrações organológicas que acontecem a todo vapor na gasometria do sangue, né? Que desespiritua contação, né? Contato, contração, colisão com o seu sistema de impulsos nervosos. Sistema nervoso central. É importante notar que no plano cartesiano os números podem ser positivos ou negativos. Então, é essa questão. E quem que é a ordenatória ou quem que ganha força ordenatória no seu ser é o seu sistema nervoso central. É aquilo que diz aonde vai estar no centro de reação sobre uma ordem. Porque é o sistema nervoso central que desafere a ordem que efere em nós. Ou seja, os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo X ou Y. Já os números negativos vão para a esquerda ou para baixo. E aí a gente tem essa imagem aqui, ó, delegando essa mesma anotação que a gente fez aqui. Bom, a gente parece até uma figura de linguagem, né? Podia até ter uma figura de linguagem que chama emocilina, emocifiquina, né? Como se realmente fosse a gente, né? Olha aqui. Então, olha só, dependendo da onde que o eixo tá, x, y, os quadrantes vão mudar, mas eles vão continuar o mesmo, olha só. Tá vendo? De toda forma que você pintar essa ordenatória,
você vai ter os quadrantes que vão disportar os traços que vão representar a matéria e vice-versa. Então, esse é um sistema que a gente desenvolve para o benefício das navegações que buscam parâmetros para saber sobre a desimportação de matérias para o conhecimento simbológico, né? Esse conhecimento que a gente trabalha muito para informar, né? Olha só, o sistema alfabético, o sistema de traços que simbolizam essas representações. Então aqui, ó, essa questão, o primeiro quadrante, números serão positivos maior que zero e y maior que zero. Ou seja, a gente vai ter positivo e positivo. Segundo quadrante, mais ou menos. Terceiro, menos, menos e quarto, mais ou menos. Então é basicamente isso, né? Era isso que a gente tinha que falar um resuminho, né? Uma liga leve para a gente poder no próximo vídeo falar de ângulos que são afluídos são fenômenos que afluem de ordenações. Então os ângulos eles vão diferir a partir de parâmetros, uma imagem que vai significativamente assinar um eleito de uma ordem, né? A eleição de uma ordem vai nascer uma imagem, vai buscar desenquadrar ela para que ela seja efetivamente transportada e ativada para os seres se melhorarem em suas reproduções constantes, né? E aí a gente sabe que o contrário dessa é o negativo, como a gente viu aqui, ó, no plano cartesiano, né? Como a gente viu aqui, ó. Então a gente vai ter sempre em uma ordem um ângulo que nasce aqui, ó, né? Desarcando a quantidade a imagem, a quantidade que esse quadrante vai ser potencial, né? E aí a gente sabe que o contrário dele vai ser sempre negativo e que os afastamentos deles aqui, ó, essas linhas de afastamento para cá e para cá são perdas de desequilíbrio da concentração, que é o objetivo positivado, né? Dada a esse entendimento. Então a gente está sempre tentando excluir esse para aparecer esse. Só que esse aqui, ó, é complemento desse e os dois precisam de um e do outro para poder estar em equilíbrio, né, na realidade. E é isso, né? Bom, agora sim a gente já falou e no próximo vídeo a gente vai ver esses ângulos que já vai ser apenas um nascimento. O ângulo vai ser um nascimento que convulsiona a habilidade para essas montagens de ordens, né? É mais ou menos assim, porque a gente monta ordens a partir das palavras que a gente escolhe e dos tons, dos timbres e
e dos encaixes e das sílabas. Então a gente transduz sinalizações a partir de ordens. E isso é inteligência emocional também, porque além de receber ordens, está mediantemente buscando os quadrantes certos para nos alinhar frente às reações de obediência que a gente busca, dependendo do partido que busca a ordenada. Nós também damos ordens a nós mesmos, né? Então precisamos da ajuda dos ângulos para, né, conseguir um melhor controle rítmico para o nosso conjunto e obra de circuitos ativos, de sistemas fisiológicos, encontrarem a disposição que diz regerar a nossa eternidade enquanto vivermos e esperarmos a vinda daquilo que será, que seremos, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!